o Carlos Perazzoli e também o Pedro Henrique Perazzoli, de apenas 9 anos. E eu conheci os dois, já 10? Quando fez a matéria tinha 9, né, Pedro? Hoje ele já tem 10. E eu conheci os dois, gente. Eu vi falar deles através do Joel Jonas. Ele fez uma matéria especial, né, com os dois. E o Joel chegou aqui na TV, assim, todo empolgado com a sua história, Pedro. Ele já chegou aqui contando para todo mundo, né, super empolgado. E ele falou assim: Késia, você tem que receber eles aqui no Partilhar para contar um pouquinho dessa experiência. Gente, o Pedro, ele tem apenas 10 anos. Só que é o seguinte, ele é apaixonado por ciclismo. E ele pedala que nem gente grande, tá? Ele faz percurso que nem gente grande. Inclusive, ele já recebeu um livro, né, de um ciclista muito famoso, que recebeu uma dedicatória muito especial, mas eles vão contar um pouquinho melhor dessa história. São eles que já estão aqui no nosso sofazinho, que é que nem coração de mãe, que sempre cabe mais um. Carlos, primeiramente, bom dia, tá bom? Obrigada por aceitar o convite. E bom dia, Pedro. Tudo bem, Pedro? Fala pertinho do microfone assim. Bom dia. Tudo bem? Ô, meu diretor, deixa eu só verificar aqui, entrega aqui pra ti aqui, deixa eu ver se tá ligado. Isso. Oi, som, tá ligado aí, meu diretor? Ok. Agora sim que eu quero ouvir o bom dia do Pedro. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Tudo bem? Sim. E o papai tá ali do lado. Bom dia pra você também, Carlos. Seja bem-vindo, tá? Primeiro, antes de eu conversar com o Pedro, pai, eu quero que você me conte assim. Como que surgiu essa paixão dele pelo ciclismo? Sabe, como tudo isso começou? Porque ele ainda é muito jovem, E aí, como que você percebeu que ele gostava de pedalar? E como é que foi essa decisão, colocar ele literalmente para fazer isso? Como é que foi? Então, na verdade, eu escolhi o esporte de ciclismo faz 7 anos. E foi na época que ele tinha 3 anos de idade. 3 anos. E, então, nesse período, eu comecei a pedalar para a questão de uma escolha de atividade esportiva e ele acabei trazendo ele para alguns pedais pequenos, incentivar isso. E depois de um tempo, a gente paralisou essa atividade dele, e ele retornou aos 7 anos de idade. Aos 7 anos ele já fez um pedal de 35 quilômetros num evento em Cerejeiras, certo? E eu percebi que ele tinha um diferencial. Qual o diferencial? Ele tem um perfil de longa distância, certo? Ele é bastante dedicado, ele tem aquela questão de empenho. E ele foi, digamos assim, participando de alguns eventos, até virtuais, outros eventos presenciais. Ele já foi num evento virtual que a gente participou ano passado, em outubro, começou a trajetória dele, já faz 1 ano e 2 meses, que ele participou de um evento virtual da OAB, da Caaro OAB. E ele era para fazer o pedal dele em 30 dias, ele fez em 1 hora. Ele fez em 1 hora? Em 1 hora o pedal que ele fazia em 30 dias. O meu diretor tá aqui no meu ouvido. Como Exato. assim? Porque o evento virtual era para fazer uma atividade de 20 quilômetros, que a idade dele permitia. Para concluir em 30 dias. E ele decidiu fazer em 1 hora. Em 1 hora. Tá, mas aí, inclusive, é o que a gente estava comentando aqui antes de começar a entrevista. Você falou, então, que ele faz percurso de gente grande. Então, tipo assim, criança da idade dele, o indicado seria uma quantidade, uma quilometragem, e no caso dele, ele dobra isso. Em eventos oficiais, a Confederação Brasileira nem permite uma criança de menos de 12 anos participar de um evento oficial. Então, os eventos que ele participa, eu tenho que assinar uma autorização, né, de total responsabilidade em cima dele, porque eu confio no desempenho dele, eu venho acompanhando ele, já conheço com o meu perfil a responsabilidade que ele tem no pedal. E depois daqueles 20 quilômetros que eu tinha comentado agora há pouco, ele passou para 30, 40, daí em 4 meses depois ele fez um desafio de 100 quilômetros, ele fez 100 quilômetros em 5 horas, e ele levantou um dia e falou assim: pai, eu quero fazer 200, já que eu fiz 100 quilômetros, eu quero fazer 200. Em agosto desse ano ele saiu 5 da manhã e a gente fez um pedal de 201 quilômetros em 11 horas e 30 minutos. Aí é que tá o X da questão. Gente, já eu quero ouvir o Pedro Por iniciativa também. dele, viu? Pois é, por iniciativa dele. Aí é que tá o X da questão. E aí você me contou que tem um ciclista muito famoso, né? Sim, que acompanha. Que ficou sabendo dessa história, que acompanha o trajeto dele e se identificou com o Pedro. Foi mais ou menos assim? Mais ou menos. Tipo assim, eu conheci o Fernando Zogaib num evento que eu participei em São Paulo, o Bike Man Brasil, que tinha como o percurso de 1.000 quilômetros para ser realizado em 5 dias. Em 5 dias. Entre São Paulo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e esses 3 estados, e onde tinha muita altimetria.
Esse Fernando Zogaib, ele fez esse percurso em 66 horas. 66 horas. Era para fazer em 5 dias, em 120. Ele fez quase pela metade do tempo. E depois que eu conheci a trajetória dele, ele era um ciclista, chama-se um ultraciclista, que é de longa distância. Eu conversei com ele, tipo assim, manda um livro para o Pedro, eu quero uma dedicatória. Daí, quando ele foi pesquisar a história do Pedro, ele fez uma dedicatória, tipo assim, se impressionando com o que o Pedro realiza. E mandou para ele esse livro, que é o, com o Pedro, que é né? o 50 Sábados, Olha que legal. do Fernando Zogaib. É uma leitura muito gostosa, ou seja, é uma experiência sobre a bicicleta que ele teve, desde o extremo norte de Roraima até o Chuí. Foram 10 mil quilômetros que ele fez em 50 dias. E ele fala o seguinte, que desde os 10 anos ele pedala, que é a mesma idade do Pedro. Tudo a mesma idade do Pedro. E ele tinha esse sonho há muito tempo. E ele transformou o quê? Que ele tinha que esperar a semana toda para pedalar no final de semana. Então, o que ele falou assim, os 50 dias que ele pedalou nesses 10 mil quilômetros, correspondeu a 50 dias e ele colocou 50 sábados, porque para todo dia, para ele era um sábado. Era um sábado. Porque era o sábado que ele esperava para pedalar durante os dias que ele era anteriormente, quando ele era criança, quando ele era jovem. E hoje ele falou assim, 50 sábados, porque todo dia, para mim, era um sábado, porque é a minha diversão, que eu esperava durante a semana toda, ele fez 50 dias um atrás do outro. É apaixonado, né, gente, por pedalar, que legal. Agora, deixa eu falar um pouquinho com ele, que eu quero ouvir o Pedro também, né, Pedro? Pedro, como assim essa paixão pelo ciclismo? Você sempre gostou desde pequenininho? Quais são as lembranças que você tem? Primeiro, sim, e só porque eu lembro quando na primeira vez que eu pedalei, que acho que quando eu tinha 3 anos, a gente estava na frente do fórum e na frente ali do... Aquele percurso que o pessoal caminha. Olha ele pequenininho, né, gente? Ali, ó. Foto de cima, isso, primeira foto. Então, aquela primeira foto, eu lembro que aí foi lá do fórum e do outro lado a cabine jurídica. Ele fez 3 quilômetros com essa bicicleta de rodinha. Sim, eu tava apoiando meu pai. E assim, eu lembro que a gente ia lá vários dias. E daí eu lembro, não lembro muito bem desse dia. Eu lembro do dia que eu tava aprendendo a pedalar, que eu ia até uma parte, daí eu dava minha mãe de um lado e meu pai do outro. Daí eu ia, chegava lá, daí voltava. Gente, então, são lembranças que você tem na sua mente, né? São lembranças afetivas que marcou. Do meio. A do meio? Volta lá, meu Volta, diretor. é aquela ali do meio. Ah, de rosinha é a sua irmã. É a Carla. O espaço do Pedro. Tá com 6 anos. Ela tá com... E gosta de pedalar também, Pedro. Ela vai, fez quase sim. 1000 quilômetros comigo. Gente, Engatada de caminho. A família toda, né, gosta de pedalar. Meu Deus, olha Essa só. é a Carla Helena, tem 6 anos hoje. Tem 6 Sim. anos Ela hoje. começou a acompanhar nós no pedal já faz um ano já. Já faz um ano também que ela tá acompanhando vocês Sim. no pedal. Que legal, gente. Tá, mas aí tem essa questão também do preparo físico. Existe, Carlos? Vamos supor, como ele é muito... Ele ainda é uma criança, ele faz atividades durante a semana ou não? Tipo assim, no dia que ele vai pedalar, ou ele se prepara antes? Nós temos em casa, montamos uma academia de ciclismo, onde tem rolo, virtuais, onde ele pedala com, tipo assim, ou por avatar, ou por uma paisagem real em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é um rolo virtual onde engata a bicicleta e é transmitida para a TV a velocidade, a constância dele, aonde tem a imagem, aonde ele pode escolher o local para pedalar. Então, durante a semana, tem essas atividades. Mas, frequentemente, as longas distâncias são feitas no final de semana. É isso aí, ó. Não, esse aí é um já é rolo outro? dinâmico. Ah, esse é um rolo dinâmico? Esse é um rolo dinâmico, onde a bicicleta fica solta em cima, certo? Aí é como se fosse, vamos fazer uma linguagem, 3 rolos de macarrão, mais ou menos aí. E estão totalmente soltos, e onde ele tem que, além de manter a constância, tem que trazer o equilíbrio, certo? E esse aí já faz um ano, mais ou menos, no começo do ano foi isso aí. E é onde ele fez meia hora pedalando no rolo dinâmico, onde ele aprendeu a fazer isso em 15 minutos. Meu Deus do céu, gente, eu não consigo nem me imaginar fazendo um negócio até hoje, eu desse. não consegui fazer. Não tem Não jeito. consegui Meu fazer Deus, e ainda, rapidinho ele... Você é o único que conseguiu, Pedro? Olha, Pedro, você está de parabéns. Você não ficou com Graças. medo, não? Como é que foi a Pouquinho. sensação? Qual a sensação de fazer? A sensação é que a qualquer momento eu ia sair pra fora do rolo. Então você tinha que cuidar para não sair. Tinha umas horas que ele dava ali
A parte do vídeo dá pra ver que fica bem desequilibrado, quase que... Quer ver, ó? que ó, ele vai parecer que fica bem desequilibrado. Essa aí foi a terceira vez que eu estava utilizando. A terceira vez já? Sim. Meu Deus do céu, eu ficar uns 30 dias tentando fazer isso aí, acho que eu não ia conseguir fazer. Esse aí foi meia hora fazendo essa atividade. Ali, ó. Meu Deus, que loucura isso, gente. É tenso. Tem mais vídeos aí, meu diretor? Oi. E o pai gritando, né? Cinco, Tava... Eu não tô ouvindo nada. três, Eu tô ouvindo aqui. Olha lá, eu tô ouvindo do vídeo, que legal, gente. O pai ali acompanhando, cara, muito legal. Ah, tipo aí. Quase, né? Quase. Muito, tem mais imagens e aí o diretor vai mostrando aí, tá? Tá. Gente, muito legal isso, né? E aí vocês se preparam em casa, né? Primeiro essa preparação física para depois pedalar. Mas 90% da nossa atividade é durante a atividade mesmo. É durante a atividade Só que mesmo, ele tem né? tem acompanhamento médico. Aham, pega o cardiologista. microfone, Carlos. Isso, aham. O Pedro, essa preocupação toda, ele tem um acompanhamento de cardiologista. Isso, que é E importante. em especial a doutora Alessandra, que é a endócrino, que acompanha ele, que acompanha o crescimento dele e já vem fazendo consultas mensais. E tirando aquela, existia uma crítica muito grande. Ah, será que a criança consegue fazer isso, atividades de longa distância? Eu consultei vários profissionais no Brasil e até no exterior para dar esse parecer. Nós tivemos só notícias negativas, por quê? Mas não tem histórico. Não tem Então, história. nós assumimos o risco. Eu, com aquela questão de pai, eu assumi o risco, fizemos uma bateria de exames e o que a doutora Alessandra constatou, acompanhando ele? Que só trouxe benefícios. Mas, gente, eu trouxe penso assim, benefício. que a atividade física só traz benefício para a nossa O que vida. tinha, a grande questão é em relação à idade dele. Aham. Uma criança... Ah, porque pode atrapalhar no Isso, desenvolvimento, eu no entrei em crescimento. contato com um profissional, acho que é tal de Samuca. Ele é bem conceituado no ramo, ele é um profissional na área de treinamento físico. E eu mandei uma notícia, uma matéria, uma história do Pedro Henrique para ele. E ele falou assim, eu estou desconfortável em publicar uma notícia dele fazendo 200 quilômetros. Porque ele achou, ou seja, ele não acreditou que o Pedro faria aquilo. Foi antes, né? E o Pedro fez, depois que o Pedro ter feito os 200 quilômetros. A gente fez a bateria de exame novamente e os índices deles, que foram os exames feitos poucos minutos. Isso aí foi na Serra do Rio do Rastro, do Rio do Corvo Branco, né? Esses são vários pontos. Essa aí foi a subida do Corvo Branco. É uma serra em Santa Catarina, onde ele é a primeira criança a subir essa serra pedalando. Isso, Subir essa serra pedalando, e foi o registro que a gente teve lá em cima da serra. Foram 17 quilômetros com 1.500 de elevação, só subindo. Já teve algum momento que ele passou mal, Carlos, assim, dele pedalar muito e passou mal? Pressão Olha, nós caiu, temos um ou ficou preparo em muito relação a cansado? todos os erros que eu tive comigo, Com você? eu estou evitando com ele. Ah, então... Em questão à hidratação, à suplementação. Então, nós temos um acompanhamento médico que a gente tem. E durante a atividade física, de média e longa duração, a gente toma todo o cuidado com ele a questão de manter ele hidratado. Né? Ele toma muita água durante o percurso, a suplementação que ele consome. E nós pedalamos, geralmente, com intercomunicador. Nós conversamos no pedal, mesmo estando até 500 metros de distância. Nós temos Vai conversando já. Exatamente. Sabe o que eu fico pensando, pessoal? É o Daí eu seguinte... fui perguntando para ele, Pedro, como você está? Como está teu batimento cardíaco? Ele usa cinta cardíaca, Ah, né? ele usa também para poder Isso, acompanhar? inclusive falar assim, uma criança pode ir até 200, 220 batimentos cardíacos. Então a gente mantém ele em 160, 140, 180, para que quando o batimento cardíaco estiver mais, eu perguntei, Pedro, como está teu batimento cardíaco? Está 170, então tá bom, vamos mantendo assim. Quando aumenta, a gente baixa o ritmo. Então eu tenho um monitoramento quase real ao mesmo tempo, né? O tempo todo com ele. O tempo todo cuidando. Tipo assim, mesmo estando distante. O nosso comunicador ele funciona até 500, 600 metros de distância. Então eu monitoro ele em relação à hidratação. Aí, Pedro, como está da hidratação? Tome água. Quando ele está muito ofegante, a gente dá uma baixa no ritmo. Então a gente tem toda essa preocupação. É uma criança. É uma criança. É uma criança. Gente, sabe o que eu fico pensando? São os momentos assim que ficam na memória
de pai e filho, né? É. Porque é esse vínculo deles, dos dois, que são fortalecidos diariamente, né? Enquanto a gente vê aí pais e filhos que não têm esse vínculo, que não têm um momento de qualidade, né? Aquele tempo de qualidade com os filhos, e aí você consegue através do ciclismo, porque vocês crescem, né, com esse vínculo, Sim. pedalando junto, conhecendo lugares juntos, né, Pedro? Partilhando histórias juntos, experiências juntos, porque são tantas fotos aí, né, que a gente Agora com a tem. Carlinha. Oi? E agora com a Carla. E agora com a Carla, né? Olha só que legal, gente. Então são histórias. Aí daqui uns dias ele, né, vai poder partilhar essas histórias, escrever um livro dessas experiências, né, que eles têm. Olha que legal. Aquela primeira foto ali, Pedro, da onde que é? A primeira ali, ó. Você Era lembra? Trilha dos Carrapatos lá em Sapezal. Sapezal. E a segunda, A segunda foi aqui. fala bem pertinho do microfone. A isso. segunda foi aqui em Vilhena. Aqui em Vilhena? Que a gente Olha estava que tirando lindo. fotos com. É um ensaio fotográfico. É, Ah, um ensaio fotográfico? Nossa, ficou tava muito numas linda. dunas. Meu Deus, ficou perfeito. E a terceira A terceira Eu digo que ele completou 100 km. foi o dia que você fez 100 Ele quilômetros. fez 100, depois ele fez 200. Sim. Então, primeiro você fez 100, depois você fez 200. Assim, ele disse quando a gente fez 100, ele disse que nunca ia fazer 100 de novo, mas pra gente fazer 200 precisa fazer 100, então não tem como. Vocês ouviram isso? Vocês entenderam, né? Só um pouquinho, só tirar. Pera lá, que pra É fazer como- 200 fez 100, então ele já fez 100, então eu vou chegar nos 200. Como começou essa história? O ciclismo amador, hoje em Vilhena nós temos aí centenas de ciclistas que pedalam. E quem está começando tem aquela questão dos 3 dígitos, né? Ah, vamos pedalar, tem que passar dos 100 quilômetros. O meu objetivo é fazer 100 quilômetros. Então, nós tínhamos essa questão. Pô, Pedro, vamos fazer essa questão de 100 quilômetros antes de completar 10 anos. Certo? Porque ele tem 10 anos agora, então antes ele tinha Isso o quê? foi, aqueles 100 quilômetros foi em fevereiro. Aham. Daí, quando a gente concluiu os 100 quilômetros, ele falou, pai, falta ainda 8 meses para mim fazer 10 anos. 8 meses. a Tipo mãozinha assim, dele aqui. vamos fazer o seguinte, já que já fizemos 100, ele levantou um dia, pai, eu acho que eu vou fazer 200 quilômetros agora, Olha antes de que completar legal. 10 anos. Então, em agosto esse ano, a gente fez um pedal programado, fizemos toda a questão de logística, um apoio tudo certinho, para não ter a questão do tempo, né? Olhamos a data certa, o clima, tudo. Saímos 5 da manhã e eu acho que foi concluído por volta das 10 da noite. O dia inteiro pedalando. Foram 11 horas e meia em movimento. Ele pedalou o dia inteiro. 11 horas e 30 minutos. Teve um pequeno intervalo na hora do almoço, por causa do né? calor, né? Estava com 42 graus. E para preservar ele, a gente parou e esperou. Gente, eu tô impressionada. Foi totalmente, ele tipo assim, monitorado, foi filmado 100% do pedal dele, para registrar esse fato. E ele estava com um GPS monitorando o batimento cardíaco, ou seja, para tudo. Existem uns critérios na questão, em alguns registros oficiais, que você tem que ter os cuidados. Quais são os cuidados? Tem que ter a comprovação que ele fez isso. Como a gente faz a comprovação disso? Através do GPS, com o batimento cardíaco dele que está em atividade. E, além disso, a minha esposa acompanhou nós com um carro de apoio, filmou todo o trajeto, ele pedalando às 11 horas e 30 minutos. Olha só, quer falar também, Pedro? Pode falar, Não, Pedro. aliás, quando a gente fez os 200 quilômetros, ele se encaixou bem, porque nesse mês que a gente fez, a gente teve um desafio Assim, dos pequenos gigantes, que Aham. eram crianças, que foi feito por três crianças. Crianças. Né? A Manu Ramos, Isso. a Manuela Gebrim e o Dudu. são essas O três Gugu. crianças. Essas crianças são as crianças que, digamos, reconhecidas nacionalmente. Aham, o microfone. Que era Essas três 250. crianças que eu estou falando, a Manu Ramos, a Manu Gebrim e o Gugu, são 3 ciclistas que têm bastante seguidores no Instagram, eles são em Minas Gerais e São Paulo, se não me engano, essas 3 crianças. Eles formaram, eles criaram um evento, eles tinham um reconhecimento nacional, porque são crianças de 7, 8 anos, inclusive a Manu Ramos, que tem bastante relação com o Pedro, eu troco bastante informação, ela tem 7 para 8 anos, ela é campeã brasileira e campeã, vice-campeã pan-americana de BMX, com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, E, gente. então, que esse exemplo. grupo fez um desafio virtual chamado Desafio Pequenos Gigantes. E era 250 quilômetros para fazer em 30 dias. Daí o Pedro fez 200 no 200. primeiro dia e 50 no outro. Então ele fez. seja, Daí ele ficou nesse bateu grupo, recorde. nesse pessoal, ele ficou reconhecido nacionalmente, porque lá tinha crianças do Brasil todo, os pais e crianças do Brasil todo faziam parte desse grupo.
E eram as crianças mais brutas do Brasil. Gente, que legal, E até aquele né? momento o Pedro era um anônimo, né? Olha, gente, E ele virou uma referência em longa distância. Não, nós em estamos longa aqui distância. impressionados, sabe? Impressionados mesmo. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Passa muito rápido. Sim. Mas olha, eu quero agradecer, tá bom, Pedro, por você ter aceito o convite de compartilhar. E só para a gente poder finalizar, pai, e agora? Tem intenção de colocar ele para concorrer a campeonatos, né? Que Sim, envolvam premiação? nós temos um propósito e uma estratégia de que ele só vai competir quando ele tiver a idade ideal de 12 anos e só com crianças da faixa etária dele. Para Por uma não questão de ter justiça, isso. é uma questão de justiça e ser equilibrado, né? E ser equilibrado. Então, até esse momento a gente participa em vários eventos, Rondônia, no Mato Grosso e até Minas Gerais, a gente participa em agosto, eventos onde ele participa como participação só, não como competição. Mas ele é a única criança que participa. Né? Que legal. Nós vamos estar agora em agosto de 2022, no evento do Bro Experience, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ai, que chique. São 5 dias pedalando. 5 dias? 4 a 5 dias pedalando. É onde tem 200 ciclistas do Brasil inteiro participando, acima de 18 anos. Que legal. Ele é a única criança com 10 anos, vai estar com 10 anos ainda, que a participar, ou seja, além de ser menos de 18 anos, vai estar com 10 anos, vai ser a única criança, a primeira criança a participar desse evento. Que legal, gente. Certo? E vamos ficar aqui na torcida, né? Porque Pedro é da nossa cidade. Que orgulho, né? Eu tô tão orgulhosa de saber Graças. disso, saber que é daqui de Vilhena. Muito, muito bacana. Por isso que a gente tem que contar, tem que partilhar essas histórias para que a gente possa sempre estar valorizando, né? Obrigada, tá, Pedro? Obrigada mesmo. E ó, a gente Eu vai ficar aqui agradeço. na torcida, tá bom? E vamos marcar quando você for e quando você voltar, você avisa que daí a gente Tá. marca um outro encontro. Obrigada, tá? Obrigada, pai, por partilhar essa história. Muito Nada. obrigada, tá? Tudo de bom.